Nunca tome decisões quando você estiver num nível de emoção muito intensa. Vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso nesse vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora, clica aqui embaixo no cantinho da tela, se inscreve. O nosso corpo é programado para economizar energia. Isso é fato, a gente já sabe sobre isso. Então, todos os mecanismos que nós temos de comportamento, muitas das vezes eles são dotados de automatização. Mas por que isso acontece? Exatamente porque é muito custoso para o nosso cérebro, para o nosso corpo de uma maneira geral, custoso em nível de energia vital, a tomada de decisão consciente, o raciocínio, o planejamento, a análise, tudo isso é muito custoso. Consequentemente, a gente tem um mecanismo, né, um processo, um estado mental que a gente chama de emoção, que funciona exatamente para nos determinar, para nos direcionar para qual comportamento tomar, para qual caminho seguir. Consequentemente, na maioria das vezes no nosso dia, a gente sente muitas emoções, a depender das situações que estão acontecendo com a gente, com as experiências, com o nosso ambiente, com as pessoas que a gente se relaciona, e isso direciona emoções, ou seja, estados mentais que nos programam, que nos preparam para ter determinados comportamentos. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do tipo de comportamento que a gente exerce quando a gente sente determinada emoção. Por exemplo, quando a gente sente medo. Quando sentimos medo, significa que antes da emoção aparecer, do estado mental que a gente denomina de medo aparecer, eu tive um pensamento ou um evento gatilho que me gerou esse medo. Todas as vezes que nós sentimos medo, significa que existe algum perigo, o nosso cérebro percebeu, existe algum perigo aqui nesse exato momento para eu lidar, existe algum problema aqui agora para eu lidar. Consequentemente, o meu corpo produz algumas modificações orgânicas que vão me preparar para lutar ou para fugir, né? Me coloca aí no estado de luta ou fuga. Quando a gente fala de raiva, a gente está falando de uma outra emoção que tem a mesma função do medo. É uma função de proteção, assim como o medo, assim como a ansiedade. Então, consequentemente, eu preciso me proteger na raiva. Eu vou sentir raiva todas as vezes que o meu cérebro perceber algum estímulo que me agrida, que me ofenda, que me humilhe, que de alguma forma me ataque. Consequentemente, eu vou me sentir, como eu falei, eu vou me sentir ofendido, eu vou me sentir agredido e eu, como estratégia comportamental, eu ataco de volta. Muito diferente do medo e da ansiedade, que a gente normalmente se protege, né? A gente cria alternativas aí para se proteger. Dentro da raiva, a gente tem como única e exclusiva estratégia comportamental o ataque. Então, normalmente, quando eu sinto raiva, eu posso ofender, eu posso agredir, eu posso humilhar, tudo isso como estratégia de defesa. Quando eu sinto alegria, por exemplo, que muitas das pessoas avaliam a alegria como uma emoção unicamente positiva, e realmente a alegria ela tem uma função aí de sobrevivência no sentido de socialização. Quando eu sinto alegria, eu quero estar perto das pessoas. Normalmente eu sinto alegria quando eu estou perto de pessoas, de vínculos que me fazem bem. Porém, se eu sentir essa emoção num nível muito intenso, eu posso tomar decisões que eu não tenho condição de cumprir, como, por exemplo, fazer um acordo com alguém, definir fazer uma compra, fazer uma viagem, que muitas vezes eu não consigo cumprir com aquilo. Então, o que eu quero dizer é, todas as emoções, quando elas são vivenciadas de uma maneira muito intensa, nós precisamos criar alternativas comportamentais, por isso que a terapia é tão importante. Nós precisamos criar alternativas comportamentais para a gente não agir sob a batuta daquela emoção, porque a gente corre um grande risco de ter comportamentos que não condizem com determinada realidade, principalmente se a gente partir do princípio
que a gente não vive mais na idade primitiva. A gente não vive mais fugindo de predadores, a gente não vive mais numa insegurança, num momento que a gente pode ser atacado a todo momento. Então, consequentemente, muitas das vezes essas emoções elas podem ser estimuladas por pensamentos que são distorcidos, de acordo com as minhas experiências de vida, com a natureza humana, entre outras coisas. Então, é fundamental a gente entender que sempre quando estivermos num nível muito intenso de emoção, seja ele a alegria, seja ela a tristeza, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de agir. A gente tem que criar estratégias para a gente frear aquele alto nível de emoção para, consequentemente, conseguir tomar uma decisão mais racional.